Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo dessa semana eu quero mostrar para vocês como que eu faço o pedido do laudo de sondagem. Qual que é esse processo a partir do momento que nós já fizemos o convencimento do cliente. Nós precisamos pedir esse laudo para a empresa responsável aí da sua região. E muitos vão dizer, Luiz, isso é muito simples, é só você ligar lá, pedir a quantidade de furos que você precisa para esse laudo e pronto. Só que não é bem assim. Para que nós tenhamos uma maior eficiência em relação aos resultados que nós queremos encontrar nesse laudo, nós precisamos ter total controle aonde que esses furos vão estar posicionados referente à planta de cargas do nosso projeto estrutural. E hoje eu quero mostrar para vocês qual que é o processo que eu utilizo a partir do momento em que eu tenho as plantas de carga, em que eu já tenho o meu projeto arquitetônico definido, para aí sim eu pedir o meu laudo de sondagem. Então vamos lá, vou explicar para você agora como que nós fazemos aqui no escritório, como que funciona todo esse processo, desde a contratação do projeto arquitetônico. Depois que estamos com todos os projetos contratados, nós vamos até o terreno, fizemos os 3 tipos de análise nesse terreno, tanto análise física, análise sensorial e análise da legislação. E isso tem um vídeo aqui no canal sobre esses 3 tipos de análise. A partir disso, depois que nós já fomos no terreno, já fizemos essas análises, nós voltamos para o escritório, desenvolvemos o projeto arquitetônico e depois de aprovado o projeto arquitetônico, que nós começamos a fazer os projetos complementares, até aí nós não pedimos o laudo de sondagem ainda. Por quê? Nós já poderíamos ter pedido o laudo de sondagem lá no início, mas para que nós tenhamos um maior aproveitamento, igual eu comentei antes, Luiz, eu prefiro fazer o laudo de sondagem depois que eu levantar as cargas da minha edificação, depois que eu posicionar os pilares, depois que eu já tenho um pré-dimensionamento do meu projeto estrutural, aí sim eu vou pensar no meu laudo de sondagem. E por que eu faço isso? Justamente para que eu tenha um maior aproveitamento em relação à posição dos furos no qual vai ser feito o laudo de sondagem. E depois que eu tenho todo o pré-dimensionamento do meu projeto estrutural levantado, já tenho as plantas de carga também da minha edificação, eu começo a organizar a documentação no qual eu vou enviar para a empresa, porque ao invés de eu enviar apenas o endereço, o número do lote, as coordenadas geográficas desse lote, eu prefiro encaminhar as documentações com o máximo de detalhamento possível em relação à posição do lote, em relação à posição dos furos. Porque imagina o seguinte, se você passa apenas o endereço para a empresa para ir lá realizar o laudo de sondagem, e passa a posição dos furos apenas numa conversa, ou até mesmo por telefone, no qual você fala, eu quero que o furo 1 fique a 6 metros de distância e o furo 2 eu quero que fique a 4 metros de distância. Isso faz com que você não tenha o controle da situação. E você, projetista, você que está fazendo o dimensionamento, você tem que ter total controle também da posição dos furos. Porque imagine o seguinte, que essa empresa vai lá, você não consiga acompanhar toda a parte de execução desse laudo de sondagem e a empresa acaba fazendo um furo na posição onde você não quer, ou acaba fazendo furo até mesmo em outro terreno. E por mais que a empresa esteja se responsabilizando por esse laudo, você tem que ter controle porque o projeto estrutural é seu. O dimensionamento das fundações é você quem vai fazer. E para isso não custa nada que você detalhe o máximo possível em relação à posição dos furos, em relação ao posicionamento do lote ou do terreno. E um dos primeiros documentos aqui que eu envio para a empresa para que eu faça o pedido do laudo de sondagem, o primeiro documento no qual a gente envia para a empresa responsável pelo laudo de sondagem é uma implantação onde fica posicionado o terreno, o nome das ruas em sua volta, as suas dimensões, qual que é a numeração do lote em relação ao mapa da cidade, a posição do norte. Outro documento também que eu gosto de enviar, além da implantação, além da localização desse lote, é a posição do lote numa imagem de satélite. Essa imagem a gente consegue no Google e eu posiciono corretamente ali onde que está, tem as coordenadas desse lote. Hoje, como a gente utiliza muito o GPS, facilita muito na hora de nós encaminharmos a localização do terreno para quem vai executar o laudo de sondagem. Então, encaminhe já as coordenadas, encaminhe o endereço corretamente e, se possível, acompanhe a execução do laudo de sondagem.
sinta como que é o solo na região, sinta como que é o solo nesse terreno, porque isso vai facilitar muito na hora de você interpretar o laudo de sondagem e retirar os valores de dentro desse laudo. Se possível também, envie fotos desse terreno, onde tenha algum ponto de referência, onde apareça justamente a posição desse lote em relação às edificações vizinhas. Muitas vezes, por mais que você passe a localização do terreno ou a numeração desse terreno, em loteamentos novos, em terrenos onde não tem tantas construções, fica um pouco difícil de você encontrar a localização correta do terreno. Não é simplesmente você pedir um laudo de sondagem, não é simplesmente você informar a localização do terreno e a quantidade de furos que você quer. Lembre sempre, você é o projetista, você é o responsável pelo dimensionamento das estruturas. E dentro da engenharia estrutural, nós não estamos passíveis a erros. Por mais que nós estamos fazendo um laudo de sondagem de uma região e que muito provavelmente esse solo seja homogêneo nessa região, existem casos muito complexos no qual as camadas de solo em relação a um terreno e a outro podem variar bastante. E isso vai influenciar no seu dimensionamento, isso vai influenciar nas suas fundações e no seu projeto estrutural. E o que também não poderia faltar em relação à documentação é em relação ao posicionamento dos furos. E aqui nós chegamos numa etapa no qual não é simplesmente posicionar os furos apenas referente à norma, apenas referente ao que pedem nas tabelas. Isso aqui vai influenciar muito em relação ao seu projeto estrutural. E como que eu faço nos meus projetos estruturais? A partir do momento que eu tenho pré-dimensionamento, que eu tenho meu estrutural e que eu consigo levantar a minha planta de cargas, eu consigo identificar quais são os meus pilares no qual eu tenho maior carga, no qual eu tenho a minha pior situação e no qual vai demandar um maior tempo de análise. A partir disso, eu consigo posicionar os furos no meu terreno, a partir disso eu consigo determinar em qual região que eu vou ter um bulbo de pressões em relação à minha fundação, em qual pilar que eu vou necessitar de maior profundidade de fundação. E aí sim, a partir disso, a partir da planta de cargas, que eu posiciono os furos de sondagem. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos 11 pilares e eu tenho 2 furos de sondagem nesse laudo. Como que eu interpreto essa planta de cargas e como que eu posiciono os furos? Primeiro eu pego meu pilar com maior carga. Nesse caso aqui, nós temos o P5, onde nós estamos aqui com um pilar de 20 por 90 e uma carga máxima aí de 81 toneladas. A partir daí, eu nunca vou posicionar um outro furo de sondagem nesse mesmo alinhamento desse pilar. Por quê? Eu preciso ter uma leitura praticamente total do meu terreno. E como eu só tenho 2 furos de sondagem, se eu fizer um outro furo no mesmo alinhamento desse pilar, eu não vou conseguir ter uma abrangência total do meu terreno em relação às camadas do solo. Logo, a partir daí, eu procuro o meu segundo pilar com maior carga e se por acaso ele for no mesmo alinhamento, eu parto para o meu terceiro pilar com maior carga. A partir disso, nesse caso, nessa planta de cargas, claro que para cada caso vai ser um caso, mas nesse caso aqui eu tenho o meu pilar aqui um pouco mais à lateral do meu primeiro furo e aos fundos. Com isso eu consigo já ter uma leitura do meu terreno. E nesse caso aqui nós temos o P7, onde nós temos aí um outro pilar de 20 por 90, com uma carga máxima aí de 66 toneladas-forças. Logo, eu transfiro isso aqui lá para o AutoCAD, transfiro isso aqui lá em cima da minha implantação ou do posicionamento da minha arquitetura em relação ao terreno, levo essas informações para um software de desenho. No meu caso aqui eu utilizo o AutoCAD, posiciono esses furos em relação a onde vai estar posicionado esses pilares na minha arquitetura e faço as cotas, faço as dimensões em relação aos limites do terreno. Nesse caso aqui nós temos o nosso primeiro furo de sondagem aqui em relação à calçada, que nós temos 6,70 metros, e em relação ao lote 4A aqui, onde nós temos uma construção existente de 8 metros. Temos também aqui o nosso segundo furo, que seria do nosso P7 lá, com o nosso segundo pilar com maior carga, que ele está ao limite aqui do lote vizinho de 3,30 e da calçada lá no início nós temos 13,45 metros. E nesse mesmo desenho aqui eu coloco todas as informações necessárias também, a numeração do lote, o nome da rua,
o que tem nos lotes vizinhos para que nós tenhamos um ponto de referência, para que nós consiga se posicionar em relação ao mapa e facilitar ainda mais aí ao executor desse laudo de sondagem e para que nós tenhamos mais segurança em relação aos resultados que vão vir nesse laudo. Muitos vão dizer aí que não precisa de tudo isso e que é muito mais simples do que parece. Realmente é simples. Nós como projetistas, nós como engenheiros estruturais, nós temos que ser detalhistas, nós temos que ser exatos, nós não estamos passíveis a erros. Por mais que nós tenhamos aí nossos coeficientes de majoração, nós precisamos estar confiantes nos resultados que nós estamos encontrando. E até mesmo num laudo de sondagem, até mesmo num pedido de laudo de sondagem, nós temos que ter uma segurança do que está sendo realizado. Bom, pessoal, o vídeo dessa semana era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você não participa ainda do nosso grupo no Telegram, onde nós falamos aí só sobre engenharia estrutural, o link do convite está aqui embaixo. Se inscreva nesse canal. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.